e a tranquilidade para a gente mantê-lo, obviamente, no cargo e na sequência. Depois, diversos outros pontos foram acontecendo e, obviamente, o Paiva e a sua comissão têm elogios e provavelmente críticas à minha gestão, como eu tenho muitos elogios ao Paiva e algumas críticas, e isso tudo é interno. Mas agradeço demais por esse momento que ele viveu aqui com a gente, que ele conseguiu realmente dar uma resposta muito positiva. E nessa subida do Paiva para ser treinador do profissional, ele traz o seu auxiliar, o Xandão, e logo depois ele traz o Damian. Como ele traz o Damian, que fica como se fosse um membro da comissão técnica, a gente abre mão de um auxiliar da casa. Com isso, os treinadores, o Ramon, especificamente do Sub-17, sobe para o Sub-20. E com a demissão do Paiva, a gente pensando com muita calma e muita cautela, seria muita pressão para o Ramon, um treinador que acaba de sair do Sub-17 para o Sub-20. Então, a gente tem um objetivo, que são 3 jogos, e a palavra que eu não usei para o Paiva, logo depois da sequência dele de interino, né? O Paiva foi efetivado, mas a gente fez isso internamente. Foi efetivado de todas as formas, para os atletas e com o salário de treinador, ele e toda a sua comissão. Dito isso, a gente, com a troca, pensou bem e a gente vai colocar o Felipe de forma, como um treinador interino. Felipe vai ser interino. Ele vai cumprir os 3 jogos restantes. Ponto. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, é um cara que tem todas as licenças da CBF, que o credenciam, obviamente, a sentar no banco de reservas. É um cara que está no dia a dia do treinamento, que conhece todos os atletas, característica individual, personalidade. E para uma reta final de 3 jogos seria um risco você trazer um treinador jovem, sendo que a gente precisa de uma representatividade para alcançar os nossos objetivos. Já emendando uma situação que eu sei que surgiu aí, sobre o Felipe ser meu amigo, sobre essa questão, o Felipe é meu amigo, é muito além, na realidade, de um amigo, ele é um irmão, mas eu jamais colocaria qualquer pessoa que não fosse capacitada para essa área. Então, obviamente, tem a segurança, porque se vocês trabalham, obviamente, vocês botam alguém da confiança de vocês para estarem do lado de vocês, vocês não botam ninguém que vocês não confiem, desde que essa pessoa seja capacitada. Então, para ficar claro, o Felipe é o treinador interino para esses 3 jogos até o término do campeonato. Nesse período, paralelo a isso, a comissão esportiva, juntamente com o Felipe, que faz parte disso, a gente vai em busca, obviamente, de um treinador que caiba no nosso orçamento, que a gente vai falar muito sobre isso, e que a gente consiga ter um ano positivo, apesar de que o Vasco não merece estar nessa situação. A gente sempre pensa em coisas muito maiores. Eu sempre vou ser muito verdadeiro e realista com vocês. E eu espero de coração mesmo que vocês entendam que todas as minhas respostas, elas não são desculpas, elas são respostas. Não interpretem como desculpas, porque eu não dou desculpas. Muitas perguntas que vocês fazem, eu tenho que voltar no passado. E parece que é uma bengala que eu uso para me proteger. Eu não quero proteção, mas eu quero que vocês compreendam que algumas perguntas, quando eu volto em alguns assuntos que a gente já debateu durante muito tempo, não são assuntos que eu vou usar como desculpa, são assuntos que são necessários como resposta. Então, estejam de corações abertos, para vocês interpretarem isso como resposta, porque eu jamais vou dar desculpa e vou tirar a responsabilidade que é minha como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Só para ficar muito claro,
e que ninguém use isso e depois, está falando isso usando como desculpa. Não, são respostas e que vocês estejam abertos, tá bom? Eu comentei na janela de janeiro. Você quer qual pergunta para quem? Você quer a segunda mesmo? Então, quer começar pela segunda? Pode ser. Pode. Tranquilo. Qual é o nível de poder disponível? Boa tarde a todos. Prazer estar falando aqui mais uma vez com a torcida Cruz Maltina. Maiores detalhes a fundo da janela de transferência a gente vai falar no final do ano, quando a gente for abordar os detalhes específicos do departamento de futebol. Agora, falando o que dá para se trabalhar nessa janela atual, a janela de meio do ano foi uma janela de correção dentro do Vasco. A gente, desde o meu anúncio até o final da janela, foi anunciado no dia 1º de julho, a janela fechou no dia 1º de setembro, a gente teve a decisão de efetivar o Rafael Paiva como nosso treinador, e naquele primeiro recorte de trabalho do Paiva, a gente tinha uma campanha com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então, foi um recorte que nos sinalizou onde a gente poderia ou não atacar o mercado. A gente ficou, sim, em dívida com, por exemplo, a contratação de um zagueiro, que a gente buscou, mas dentro da realidade financeira do Vasco, os nomes que estavam colocados, que a gente julgava que trariam um acréscimo de qualidade ao nosso grupo, em termos orçamentários, eles não cabiam dentro da possibilidade do Vasco. Então, a gente tomou as decisões com base naquele contexto. Infelizmente, tem o dinamismo do futebol. Com a janela fechada, a gente teve a cirurgia do Adson, que a gente sabia que poderia ter esse risco, porque o atleta vinha se queixando de dores, como, por exemplo, o Paulinho está se queixando no Atlético Mineiro, mas tem conseguido ainda estender um pouco a atividade na temporada. O Adson chegou num ponto que ele ficou inseguro, então logo na sequência do fechamento da janela ele opera, mas a gente estava com a expectativa de trazer o Maxime, já pensando nessa reposição, e a perda do David foi com 3 ou 4 jogos já da janela. Então isso foi uma coisa que prejudicou o andamento do Vasco. Então a gente vai abordar de maneira mais detalhada a capacidade de investimento dentro da janela de transferência, mas um clube, muitas vezes você não faz necessariamente os movimentos que você deseja, porque você tem que respeitar os contratos que são estabelecidos. E aí, como o presidente citou, dando uma informação para que o torcedor possa ter um contexto. O jogador mais caro que o Vasco contratou na atual janela de transferência, com o Pedrinho como presidente, foi o Puma Rodrigues. Aí você fala, como foi o Puma se ele foi contratado em janeiro do ano passado? Mas a gente teve que pagar um valor significativo, o mais alto valor que a gente pagou na janela de transferência, porque senão o Vasco teria o risco de transfer ban. Só para ficar claro, Marcelo, deixa eu pegar o gancho. Eu assumo o compromisso que não foi feito por mim. Então, quando o Marcelo fala da gestão, é que a gente assumiu esse compromisso. Não vou tomar a tua palavra. Não, perfeito, presidente. Mas só para esclarecer. Por isso que eu falei para vocês que às vezes eu tenho que voltar, porque as pessoas não entenderam. E, infelizmente, muitas pessoas gostam de ouvir algumas mentiras que elas se sentem mais confortáveis. Desculpa. A questão é a seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. O Paulinho é um grande jogador, acho que todos concordam, né? Foi uma ótima contratação, está voltando e acho que vai nos ajudar demais. A gente tem que pagar $650 mil de transferência para a gente não sofrer o transfer ban. Uma das parcelas. Paulinho não vale a pena? Muito. Mas o Vasco tinha a condição de contratar o Paulinho? Não. E eu vou ter que falar para vocês, porque assim, eu economizo muitas coisas aqui para falar, para não ficar aqui sendo o cara da desculpinha. Mas se eu não esclarecer para vocês, eu não passo o conteúdo necessário para vocês debaterem nos canais, na televisão. Se eu não tenho condição de pagar um jogador nesse nível, eu não posso trazer. E muitas pessoas falam, mas você fala que está sem dinheiro, eu trouxe o Coutinho. O Coutinho estava na conta de uma dobra de sócio-torcedor. Eu não gasto R$1 com o Coutinho. Fique claro isso, eu não gasto R$1 com o Coutinho. Que se eu tivesse que desembolsar o salário do Coutinho, eu não teria condições para isso. Dentro de um movimento, obviamente, de comunicação e marketing,
a gente já percebia que dobraria e teria receita para arcar com o compromisso do Coutinho. O que eu quero dizer é que a sensação que a gente tem com tudo que a gente abriu é que a 777 viu que ia bater no muro e deduziu, vamos fazer o que tem que fazer e alguém vai comprar isso aqui, porque eles deixaram claro para a gente que eles queriam vender, ou se a gente não vender, que outro assume a bronca. E não estou lamentando, a bronca é nossa. Mas que fique claro que as exigências de contratação ou contratações, elas sejam compatíveis com o cenário. E eu não vou mentir para o torcedor, não adianta, podem ficar chateados comigo. Eu tenho que pagar 2 milhões de euros a mais numa contratação se o Vasco não cair. Eu tenho que pagar uma das parcelas de $650 mil de transferência que foi feita pela 777, sendo que eles fizeram todo um planejamento esportivo sem base no orçamento. Incompatível com o orçamento, de uma forma muito simples. Você ganha R$1.000 por mês e faz uma dívida de 1 milhão. Então foi isso que aconteceu. Então, enquanto as pessoas não entenderem e não tiverem a boa vontade de interpretar o cenário, a comunicação ela é desalinhada com a expectativa. Tá bom? Eu vi que tomei a palavra e desculpa. Nada, eu complemento. Eu vi que muitas pessoas falaram, você tirou a 777, agora... Não tirei a 777. Eu dei um exemplo já dei um exemplo para vocês. É como se o cara tivesse comprado um carro, a gente é sócio, ele ficou com a maior parte, por isso ele tem o direito de dirigir, e aí ele fura os 4 pneus, deixa sem gasolina, recebe 1 milhão de multas, não paga o IPVA, e aí eu tenho que fazer uma intervenção para o poder público não tomar o carro de volta. Aí nessa intervenção, eu tenho que fazer o quê? Botar um pneu que não seja careca. Mas as pessoas querem que eu bote uma roda de magnésio, que eu bote o carro com o som. Não tem como, a conta não fecha. Eu estou tentando ser muito didático para vocês. Então, assim, toda despesa que o Marcelo pode aí destrinchar mais algumas, elas, teoricamente, elas são as nossas contratações. Por exemplo, a transferência que a gente tem que pagar do Paulinho é uma contratação, porque é um valor alto. É um valor muito alto, que o Paulinho merece ser comprado pelo valor que foi, porque ele joga muito. Essa não é a questão. A questão é a seguinte, se eu não tenho dinheiro para comprar o Paulinho, presidente, eu não poderia ter comprado. Essas situações que a gente está trazendo não são parcelamentos apenas de compra, porque todos os clubes, naturalmente, eles parcelam a aquisição dos jogadores. Foram parcelamentos que o Vasco não pagou as parcelas, o Vasco foi acionado na FIFA, o Vasco já perdeu na FIFA, então está comprovado o débito, e ou o Vasco paga, ou o Vasco tem um transfer ban. Porque tem situações que às vezes a gente pode contratar um jogador, por exemplo, uma conta fácil. Contratou o jogador por R$1 milhão. Você paga ele em 4 parcelas de 250 mil em cada semestre. Digamos, a gente pagou 2 parcelas agora, ano que vem a gente faz o complemento de outras parcelas, isso você dividiu, mas você está honrando esse compromisso. Esses compromissos que a gente está sinalizando são compromissos que não foram honrados, o Vasco foi processado, o Vasco perdeu na FIFA e não tem mais como recorrer. Para vocês terem dimensão de desde quando esses atrasos vinham acontecendo e que impacta na janela de transferência. E que eles sabiam, porque desde 2022 que eles tinham uma dívida muito maior do que receita, que eles já estavam falidos e mesmo assim eles fizeram tudo que eles fizeram. E ninguém aqui está reclamando, nem dando desculpa. Eu só estou pontuando para vocês, até para construir melhor o conteúdo para vocês aí nos debates. Com relação ao treinador, como a decisão foi tomada ontem, tem muitos treinadores que surgem, né? Obviamente, muitos nomes, e são os nomes que estão livres, alguns, obviamente, que estão trabalhando. Então, muitos nomes são nomes que a gente começou a estudar desde ontem, e outros nomes não fazem parte aí do nosso planejamento. Mas agora é um desgaste, obviamente, que a gente tem que encaixar, que a gente pensa um pouco de futebol, que cabe dentro do orçamento, né? E que a gente possa ter uma temporada boa, que eu falei do canal Fanático Vascaíno. Para o Pedrinho, qual é o perfil que você imagina para treinador? Porque eu acho que passa muito pela montagem do elenco, né? E aí vou até para o próprio Marcelo, voltando à tua janela, a segunda, e juntando com a próxima, que é a grande janela, você disse que era uma correção de rota. Agora você vai ter que fazer talvez uma enorme correção de rota, já que na anterior não fez.
E você já admitiu, inclusive, que ficou uma lacuna. Como fazer com poucos recursos para oferecer ao novo treinador um encaixe do modelo de jogo dele com as peças que ele terá à disposição, já que algumas vão embora também? Deixa eu começar, Fábio. Eu tenho aprendido muito e na televisão eu fui um dos caras que modifiquei, com muita humildade mesmo, muitos pensamentos ali de comentários. E eu sempre preguei sobre permanência de treinador, tempo de trabalho, encontrar o perfil ideal do treinador. E no dia a dia eu tenho visto que as coisas são muito diferentes e foi um aprendizado para mim, eu já falei isso para vocês. Se eu voltasse hoje para a televisão, eu teria o mesmo comentário, mas eu acrescentaria algo diferente que o dia a dia pode fazer com que a gente tome decisões fora das nossas convicções. Eu continuo com as mesmas convicções de sempre que eu falava na televisão, mas muitas vezes eu não vou conseguir aplicar elas no momento que eu desejo. E isso é um aprendizado para mim, e não me envergonhe se eu tiver que pedir desculpas pelos comentários que eu fiz e hoje eu faria de forma diferente, porque o dia a dia, o Renato Gaúcho sempre falou muito isso, né? E do ar-condicionado é mole. E apesar de eu ter jogado, eu achava que a gestão ia prevalecer sempre com o seu conceito, mas para ficar claro também, dentro desses meus comentários, eu sempre falava assim, mas o sistema também faz com que, às vezes, o gestor tome uma decisão que ele não queira. De repente, uma pressão pública da imprensa, que na época eu fazia parte, falei, de nós, da imprensa, uma pressão do torcedor, com muitas vezes ameaça, e para ficar claro, a decisão do Paiva não tem nada a ver com isso. A decisão foi uma convicção minha e da gestão esportiva, não foi de pressão nenhuma. Então, assim, eu peço desculpas para quem se sente ofendido que eu comentava uma coisa e, na prática, eu estou tendo que agir diferente. Não sou mau caráter por isso, não sou falso por isso, e aprendi. E foi realmente uma mudança de pensamento que eu acrescentaria. Então, respondendo a tua pergunta, é difícil a gente encontrar o que eu penso de futebol, o que a gente tem no mercado e que caiba dentro do orçamento. Vou encontrar isso? É difícil. Não sei se, de repente, eu vou encontrar o treinador que jogue do jeito que eu imagino que o Vasco mereça jogar, que caiba dentro do orçamento, entendeu? Então, assim, a gente tem alguns perfis e torce para que tudo encaixe e seja o mais próximo daquilo que a gente pensa. Abordar os dois pontos, Fábio, prazer falar contigo, tanto envolvendo o treinador, como o presidente já citou, como a montagem do elenco para a temporada de 2025. Evitando alguns detalhamentos, porque a gente tem a responsabilidade com esses 3 jogos finais. Essa questão do técnico, quando o presidente Pedrinho traz a dificuldade de às vezes, conciliar uma linha de pensamento com o trabalho de um treinador, eu vou dar um dado estatístico curioso, que talvez a maioria daqui não tenha um conhecimento. Nos últimos 10 anos do Vasco, se você excluir os jogos por campeonato estadual ou Série B, que são campeonatos de um nível técnico menor, e aqui no Vasco a gente tem que ter a responsabilidade de buscar os melhores campeonatos, se você considerar a Série A do Campeonato Brasileiro ou as competições internacionais, nos últimos 10 anos, o Rafael Paiva é o treinador com o segundo maior número de jogos pelo Vasco. Se não, é melhor a gente investir em jogadores dentro do mercado brasileiro, porque é mais fácil de você negociar com os clubes, é mais fácil de você ter um convencimento direto com o jogador. E a própria base. A própria divisão de base que a gente tem trazido uma utilização é importante com o DNA do Vasco. Só pegar um o Vasco é a equipe do Campeonato Brasileiro que tem mais gols marcados por jogadores sub-20 na Série A do Campeonato Brasileiro. Só pegar um gancho do Marcelo, porque assim, primeiro que o meu compromisso é honrar com aquilo que eu me comprometo. E, paralelo a isso, pagar as dívidas. Eu vou fazer de tudo para pagar as dívidas. Se isso não acontecer, não adianta, a gente está enxugando o gelo. Partindo desse princípio, quando a gente faz esse movimento de credibilidade, de chamar todo mundo para negociar e pagar, isso também pode também dar um pouco de tranquilidade para esses empresários entenderem que nós estamos aqui para honrar os compromissos. Porque fica muito difícil, se eu não fizer isso, que eu acho que aconteceu um pouquinho, não por nós, pela gestão passada,
Como é que eu vou trazer um jogador de um empresário que ele está com 500 dívidas ali? Eu estou falando de um jeito bem popular mesmo. Cara, ele vai falar, ele pode, para não ser indelicado, ele vai me enrolando, não, mas aumenta o salário do cara, não, o cara quer isso, mas de repente ele tá dificultando por tudo que foi criado anteriormente. Então, muitos jogadores que não optaram pelo Vasco são diversos aspectos, e um é esse. Então, a gente reorganizando, criando um cronograma de pagamentos para essas dívidas, a gente começa a ter credibilidade no mercado de novo, para ter um ponto de 25 mais positivo. A gente fiz questão, falei isso para o grupo financeiro, que a gente não adiantasse nenhuma receita de 2025. A gente tinha que se virar para honrar 2024 e a gente vai terminar o ano em dia, 13º, tudo, sem nenhum adiantamento em 2025. E isso foi uma guerra, e agradeço muito ao Amodeu, ao Rafa, que é o CEO e o CFO. A gente também passando de fase na Copa do Brasil, isso facilitou. A credibilidade da gente esticar as parcelas de pagamento, com isso a gente gera fluxo de caixa, alguns novos investidores, para a gente retomar a credibilidade, para dar sequência aí e tentar fazer cada vez mais um time mais competitivo. E Pai e Coutinho juntos? Obrigado. Quer que eu comece, presidente? Não, eu pego logo. Existe uma governança ali, né? A gente sabe que tem um lado, uma briga interminável aqui interna política, e muitas pessoas usam sempre para, quando elas querem atingir um termo associativo, como se isso fosse um menosprezo a qualquer situação. Para deixar claro, mais uma vez, a gente está em busca do investidor. Enquanto eu estiver aqui, a gente vai buscar um investidor. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe. E também os clubes que são associativos bem-sucedidos, a gente tem alguns aí no Brasil. Então, a questão não é essa, mas para ficar claro, a gente quer um investidor. Existe uma governança, né? E ela parte do princípio de uma empresa, ela é muito bem elaborada, essa governança. A função do Felipe, quando a gente usa o termo diretor, dá uma sensação mais executiva, mas ela tem um complemento, é diretor técnico. O Felipe, ele é formado na questão técnica. Então, dentro do cenário do CT, ele tem um diálogo com os atletas, uma relação com o treinador e uma elaboração em formação de elenco junto com o Marcelo, muito mais na direção técnica. Identificados os setores necessários, o Felipe entra com uma avaliação técnica junto com a equipe de scout, de análise de mercado e desempenho. Essa avaliação senta o Marcelo, o Felipe e todo esse processo ali que existe. Quando ela entra por um termo, o Marcelo também dá uma opinião técnica, mas quando ela entra por um termo de transação, o Felipe sai de cena e o Marcelo assume toda a questão da burocracia de transação, até, obviamente, dentro do orçamento, subir para o Amodeu, que é o nosso CEO. Então, o cronograma é esse. O Felipe é um cara técnico. A modificação de processos nessa área de scout, de tomada de decisão, a maneira que o relatório é feito do jogador, quem são as pessoas que têm que validar para que chegue para o presidente definir ou não, e a parte de negociação bruta de dia a dia. Qual o salário que o atleta quer, qual o tempo de contrato, se encaixa no orçamento, se não encaixa. A interface com o departamento financeiro. Para quem é mais da área de finanças, existe a questão do regime de caixa e regime de competência. Então, saber se a capacidade financeira que a gente tem é suficiente para pagar em dia salário, luva, comissão, impostos, tributos. Se a gente do departamento de futebol precisa fazer alguma movimentação de venda de atleta, que esse ano a gente conseguiu segurar na segunda janela, todas as movimentações de atleta a gente teve possibilidade de negociar, só que como o presidente sempre citou, o objetivo esportivo tem que estar em primeiro lugar. Para a gente minimizar o risco esportivo do Vasco, a gente optou por não vender atletas na última janela, atletas valorizados. A gente fez movimentações que priorizaram jogadores que a gente julgava que a perda técnica seria menor. E foram com esses jogadores, por exemplo, que a gente teve as receitas para fazer as movimentações na janela passada. Tudo que a gente gastou na janela passada, a gente conseguiu, através de negociações, trazer dessa janela anterior. E no próximo ano, a gente pode ter alguma situação similar a essa também. Eu acredito que dá para a gente melhorar a otimização da folha salarial, para não ficar nessa linguagem chata, reduzir a folha sem perder qualidade, porque na nossa avaliação interna,
utilizando a palavra que o presidente pontuou, a gente tem uma folha superfaturada. Estava querendo ver se eu consegui uma palavra mais leve, mas o termo é esse. A folha, na nossa avaliação, indicando o que a gente sinaliza de mercado. A gente tem alguns atletas que têm um vencimento acima do que deveria estar contratado. Então, tendo um pouco dessa criatividade, tendo um respaldo, agora tendo a responsabilidade da gente criar um clube. Quando eu digo criar um clube, o Vasco é de 1898, e tem algumas situações que o Vasco tinha que ter encarado já de frente, como o presidente está encarando agora, que é a questão de São Januário, por exemplo, de dar ao torcedor do Vasco um equipamento digno da grandeza do Vasco da Gama, e na minha parte mais direta de dia a dia, de chão de fábrica, os centros de treinamentos do Vasco é algo que me incomodam demais, demais, demais. Assim, a gente tem uma tradição dentro do Vasco de grandes jogadores da nossa história terem vindo da base, como o maior de todos, o Roberto, como jogadores hoje que trabalham com a gente, como o nosso presidente, como o técnico interino agora, o Felipe, jogadores que vieram da base com muita qualidade. O Edmundo veio da base, o Romário veio da base. Se eu ficar dizendo aqui, eu vou dizer talvez 30 jogadores de primeiro nível de seleção brasileira que vieram da base. Eu não posso ter esses garotos, na minha opinião, alojados em São Januário, tendo uma academia em São Januário, mas na hora que eles têm que treinar, eles têm que ir para Caxias ou para o Arte Sul. Na hora que eles têm que jogar, eles têm que ir para o Arte Sul ou vir aqui para São Januário. Aí tudo bem, é um mérito jogar aqui em São Januário. As meninas, a mesma coisa. As meninas fazem uma parte do trabalho aqui. A gente perde em alguns dias mais horas em logística, em deslocamento, do que em treinamento dentro de campo, por causa do trânsito aqui do Rio de Janeiro. O valor não é baixo. Se a gente juntar a logística com aluguel de equipamento, o Vasco gasta mais de R$300 mil mês. Só estou falando de logística, transporte e aluguel de equipamento. É mais de R$300 mil mês que o Vasco gasta nas suas categorias de formação e no futebol feminino. Então é um tema que eu tenho sido insistente com o presidente também é muito sensível a esse tema. O presidente morou aqui no estádio, então conhece bem a realidade, e a gente espera, no ano que vem, começar também essa obra, dentro da possibilidade que a gente tenha, respeitando a necessidade técnica que a gente tem, com fé no trabalho, em chegar novamente a uma competição internacional, mas de resolver esse gargalo. Porque a condição que a gente tem hoje de equipamento no CT Moacir Barbosa e de software e de pessoas é satisfatória? É satisfatória. Mas a parte de infraestrutura física, o Vasco necessita e o Vasco merece muito mais. E a gente vai dar isso ao torcedor. E não é por questão de empatia ou não, ou falta disso, nada disso não. É porque tem uns que eu conheço mais tempo, outros menos, a gente manter sempre um padrão ali de ser verdadeiros um com os outros. Às vezes, alguns gestores que fizeram o que fizeram com o Vasco, e até em superfaturar os contratos, eles têm o dom de amaciar o ambiente. E isso aí passa como se fosse uma coisa normal. Aí o chato sou eu, que tenho que ficar aqui falando sobre uma folha superfaturada e não consigo fazer, de repente, as contratações que eu gostaria. E por isso que eu falo, não interpretem isso como desculpa, interpretem isso como uma explicação. Porque que todo mundo tem um cognitivo bem elevado e a gente sabe que se a conta não fecha, a conta não fecha. Então não adianta que eu deixar para trás algo que está nítido para vocês e que vocês debatem pouco. Então, assim, se a gente gosta de 2 milhões de euros para o Vasco não cair, isso é normal aonde? Aonde que isso é normal? Então,